Eu gosto quando Jesus restaura Pedro lá depois de ressuscitado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro estava precisando de um afago, de um carinho. Jesus aparece para eles na praia. E aí no meio de uma conversa, comendo um peixinho, ele fala: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. E mais uma vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Então Jesus perguntou uma terceira vez: tu me amas? E Pedro ficou triste. Falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: Pedro, então apacenta os meus cordeiros. Quando tu era moço, tu te cingias a ti mesmo, tu ia para onde queria. Vai chegar o dia que outro vai te cingir e vão te levar para onde você não quer ir. E a Bíblia diz: isso disse o Senhor, mostrando para Pedro com que tipo de morte ele havia de glorificar a Deus. Aí, Pedro, tá bom, recebeu uma coisa para ele. Ele olha para João: e esse daí? Jesus fala: e se eu quiser que esse daí fique até que eu venha? O que é que você tem com isso? Vem tu e me segue. Tem coisa que Deus pediu para mim. E eu não vou jogar sobre você o peso do que Ele pediu para mim. Ele pediu coisas para mim que talvez Ele não tenha pedido para ninguém, cara. Mas é para mim que Ele pediu. Aí a gente pensa, deixa eu só te mostrar como o espírito de religiosidade, ele é sutil. Porque enquanto eu falo de uma igreja que sentou numa posição confortável e diz: eu não faço isso, eu não faço aquilo, você está pensando em pessoas religiosas. Deixa eu te falar que, cara, isso pode estar dentro de cada um aqui dentro. Do mal maluco aqui dentro, isso pode já estar. Eu sou acostumado a ministrar com jovens. Vou a muitas reuniões de jovens, aquelas que rolam um microfone na mão da galera. O pastor Ronaldo deve ter passado por várias dessas, né? Assim, bota o microfone na mão da galera, o pessoal faz pergunta. Eu acho legal pra caramba, porque é uma oportunidade de eu saber o que as pessoas estão pensando e querem saber, enfim. É bem divertido. Eu acho maravilhoso, porque começa meio travado, todo mundo com vergonha de fazer pergunta. Daqui a pouco, quando alguém que está liderando fala: agora a gente tem que acabar, todo mundo: não, mas aí o negócio se deixasse, era 3 dias de pergunta. Mas é muito engraçado, assim, ele está acostumado, porque sempre vem, quando é bilhetinho, por exemplo, tá? Sempre vem a irmã que está com os bilhetes na mão e fala: Rodolfo, a primeira pergunta, bom, são umas 5, 6 iguais, então eu vou fazer uma em nome de todo mundo. E tatuagem, Rodolfo, o que é que você acha? É a primeira pergunta. É a primeira, de cara, na tora. E aí, a gente já fica ligado. Por que perguntaram isso? Tem que ter misericórdia, poxa. Vai ver o menino que fez a pergunta. Ele já fez a pergunta outras vezes para um monte de gente. Ele perguntou para a avó. E a avó disse que ele ia para o inferno. Aí ele perguntou para a mãe. A mãe disse: ouça sua avó. Aí ele perguntou para o pastor. O pastor fez uma cara que ele saiu correndo antes de ouvir a resposta. Aí de repente, o pastor, que é o pastor da avó e da mãe, convidou um pregador todo tatuado para pregar na igreja. E ele tem a oportunidade de, na frente de todo mundo, diante de uma grande nuvem de testemunhas, perguntar para o pastor, para o pregador que o pastor convidou, o que é que o pastor tatuado vai falar de tatuagem. E cara, eu preciso confessar, eu já falei muita besteira respondendo isso. Porque às vezes tem o dia mal. Tem um dia que você está meio atravessado, você acordou atravessado. Quando eu acordo atravessado, meu irmão, minhas respostas saem tipo de um cangaceiro gospel. Eu já falei muita besteira. Eu estou tentando ser mais crente. Mas brincadeiras à parte, eu preciso entender que tem coisa que Deus pediu para mim. E eu conto meu testemunho. Como eu contei para vocês, eu fui evangelizado por um monte de irmãzinha super pentecostal. E era demais, porque desde a primeira reunião que eu fui com elas, Deus falava alguma coisa. Irmão, Deus está mandando dizer que tá. Eu chorava. Aí vinha na outra reunião: assim diz o Senhor, e tem. No dia que eu fui curado, a irmã falou: o Senhor Jesus está mandando dizer. Foi assim que eu tinha uma enfermidade, eu não sabia o que eu era. E olha como é que eu fui curado. A irmã estava orando por mim, ela disse: o Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando
de um câncer no teu estômago para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Foi doido, porque ela não foi orar por cura. Ela só me deu um recado. Ela disse, o Senhor Jesus está mandando te dizer que Ele já está te curando. Disso, daquilo, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama. Ou seja, eu nasci para Cristo num ambiente em que Deus fala. E muito. E eu ficava agoniado, porque não falava comigo. Era com elas o tempo inteiro, só com elas. Poxa, era Deus falando com as irmãs, Deus falando com as irmãs. E tem muita gente que trava nesse estilo de vida, de tipo assim, ficar caçando profeta de um lado para o outro. O que é que Deus tem para falar para mim? Meu irmão, já é tempo de você estar ouvindo Deus. Eu sei que a primeira vez que Deus falou comigo, eu estava num banheiro na frente do espelho. Aquela época eu entrei numa crise de identidade, que foi a época que eu mais me tatuei. Eu estava na frente do espelho escolhendo aonde eu ia tatuar naquele dia. Eu estava na frente do espelho pensando nesse braço, no outro, termino essa, faço aquela, como é que eu faço? E de repente no meu coração, eu não estava orando, não estava nada, no meu coração, uma voz suave, chega. E tomou, a atmosfera daquele banheiro mudou. De repente aquele cara que estava noiado atrás, de onde é que eu faço, daqui a pouco eu falei, uau. Falei, essa não é a minha voz? Essa voz não é do capeta, de jeito nenhum. Deus falou comigo, cara. Deus falou comigo. Que nem Ele fala com as irmãs. Ele falou comigo. Deus falou comigo. Pastor, Deus falou comigo, cara. Deus falou comigo. Tá, fala logo o que Ele falou com você. Cara, Ele falou, chega. Mas chega por quê? Para minhas tatu, cara. Aí o cara fica, cara, você tá mal então, hein? Você não pode mais tatuar. Então quer dizer que você não pode mais tatuar? Cara, poder eu posso, mas eu preferi crer que Ele falou comigo. E Ele falou comigo. E o que Ele disse foi, chega. Ele me mostrou a vontade dEle para mim. Ele me pediu algo. De eu ter oportunidade de dar uma resposta para Ele, cara. Foi isso que Ele me falou. Ele falou, chega. Qual é a resposta que eu vou dar para o chega que Ele disse? É chega, acabou. Mas você não gostava? Cara, eu gostava, mas eu amei. Você está entendendo? Eu gostava de uma coisa e eu amei a outra. Eu amei ouvir a voz de Deus, cara. Eu amei, mexeu comigo. Eu falei, cara, isso é muito doido. Como que pode? Eu estava querendo fazer, daqui a pouco vem uma voz que me diz, chega, e eu amei. É porque veio dEle, cara. Veio uma paz. E a Bíblia diz, seja a paz de Deus o teu juízo. Quando a paz de Deus vem sobre você, pronto, você estava na confusão, a paz dEle veio, brother, era Ele mesmo. Então eu parei. Aí o menino que fez a pergunta, era a minha última chance. Pô, não fica triste comigo. Mas sabe o que eu pensei? Eu só estou dando um exemplo, amém, querido? Estou pregando legalismo, nem isso, nem aquilo. Vai orar. Eu estou dizendo o seguinte, a galera muito doida também está que nem a igreja sentada. Eu não faço isso, então está preocupado em não fazer. Eu posso ou não posso. Sabe o que é? Vamos ser sinceros. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ele te fez uma nova criatura. E você está tentando negociar com o Senhor. Vem cá, Senhor, mas eu posso trazer um negocinho lá da... Não vou dizer, não quero jogar um peso sobre você, mas tipo, você está querendo trazer alguma coisa do seu velho eu para cá. E Jesus está falando, cara, tem tanta coisa mais interessante do lado de cá, porque você está preocupado com as coisas que você gostava antes, que você fazia antes. Tipo, não quero dizer pode, não pode, eu não quero bater martelo, eu não sou Deus para dizer isso. Só que eu quero dizer é, vamos nos preocupar em saber o que Ele quer que a gente faça, ao invés de simplesmente a gente tomar a mesma atitude religiosa de eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo. Tem coisa para a gente fazer. Tem coisa para a gente fazer. E o esforço
para saber o que fazer é o mesmo, ou talvez até menos, do esforço que você tem que fazer para saber o que você pode ou não pode fazer. Porque o Espírito vai testificar dentro de você, querido. Se Deus quiser que você faça alguma coisa, Ele vai te impulsionar para isso.